a nossa meditação nesta noite. A Deus eu elevo toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos que acharam, digo amém. Amém. Ao final, glória a Deus. Gênesis 30, versículo 43, diz assim: e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Ainda Provérbios 16, versículo de número 3, nos diz assim: confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão bem estabelecidos. Aleluia. Pai, nós te louvamos e bendizemos esse nome mais uma vez. Aleluia. Mais uma vez, ó Deus, aqui estamos em casa, tão somente para falar do teu, da tua graça, da tua santidade, de ter bom o tempo todo e tem cuidado da tua amada igreja. Esteja conosco, ó Deus, mais uma vez nesta noite. Fala aos corações, ó Pai. Mais uma vez, ó Deus, eu lhe relembro que esta igreja, ó Pai, a palavra é tua, o pregador é teu, e o Senhor tem liberdade no nosso meio nesta noite. Trabalha conforme prazo, fala aos nossos corações conforme o Senhor deseja. E o meu pedido mais uma vez, Senhor, é que a tua palavra ache uma terra boa e faça morada, que vidas aqui nesta noite, ó Pai, saia daqui transformada para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Irmãos, Deus. podemos assentar? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu glorifico muito a Deus. Lembro-me que o ano passado a gente estávamos aqui na campanha do Salmo 23 e pela misericórdia de Deus, Deus nos permitiu de pregarmos sobre a vara e o cajado, e Deus tinha nos dado como a arca da aliança. E nesta noite, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos escolheu para falar sobre vida financeira. Eu falo que essa campanha com esses temas é de muito grande proveito, é muito produtivo, não só para quem estuda para trazer aqui da palavra de Deus, mas sim também para ouvintes, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. E quem está estudando, eu tenho certeza que todos deu o seu melhor para buscar um crescimento, um entendimento da parte de Deus. E eu creio que nesta noite Deus também há de falar conosco mais uma vez. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida de cada um dos visitantes. A irmã Érica, que Deus lhe abençoe, tivemos ali juntamente com a diaconisa Graziele, fazendo uma visita para a irmã, e graças a Deus aqui está conosco, sentindo falta do teu esposo aqui nesta noite, mas Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Gênesis capítulo de número 30, versículo de número 43, o versículo a qual nós acabamos de ler. A Bíblia nos fala que um homem cresceu de grande maneira. Este homem, o seu nome é Jacó. E se nós formos perguntar aqui nesta noite quem foi Jacó, eu tenho certeza que muitos irmãos vão falar: obrigado, meu irmão. Mateus 10, 42 para o Senhor, viu? Se nós for perguntarmos nesta noite para os irmãos quem foi Jacó, tenho certeza que muitos vão falar que Jacó é aquele que lutou com o anjo. Temos alumínio, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não quis dar. Quem foi Jacó? Jacó foi aquele que teve o seu nome mudado para Israel. E é verdade. Capítulo de número 32 do livro diz. Mas nesta noite, se nós pegarmos a partir do capítulo de número 27, nós vamos também podermos dizer que Jacó foi um homem que enganou, um homem que
trapaceou, digamos assim. Gênesis capítulo de número 27, nós vemos que sua mãe Rebeca é grávida. E ela está grávida de dois. São filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro, Jacó vem logo atrás, segurando o calcanhar do teu irmão. Imagino eu já que Deus já ali no momento de nascer, parece que Jacó já estava dando um sinal para o seu irmão: eu vou te passar para trás, rapaz. Eu vou te dar rasteira. E se nós começarmos a lermos o capítulo 27, 28, 29 e a seguir do livro de Gênesis, nós vamos vermos que Esaú, ele era um homem bom de caça, ele era um homem do campo, enquanto Jacó já era aquele filho ali apegado mais à mãe, mais ao pai, aquele filho que fica ali mais dentro de casa. E a Bíblia me revela que certo dia Esaú, ele sai para o campo para fazer a sua caça. Imagino eu, Esaú, colocando ali as suas armas, sua roupa, saindo para a caça, e Jacó ficando em casa. Esaú volta-se do campo. A Bíblia me revela que Jacó estava fazendo ali um guisado, e Esaú chega e pede-lhe um pouco daquela comida. Imagino eu, se fosse lá em Minas Gerais, aquela terra boa e abençoada, que eu tenho o prazer de fazer parte, imagino eu que aquela guisado, aquele ensopado, de carne e verdura, estaria cheirando longe, e o irmão chegando cansado da caça, vira e fala assim: me dá um pouco da tua comida. E Jacó logo fala o seguinte: se você me dar a sua primogenitura, está feito, eu te dou da comida. E aqui eu vejo um homem por nome de Esaú, que ele vai responder para o seu irmão o seguinte: para que serve a primogenitura, que já estou à morte, estou morrendo de fome. Deixa eu só abrir aqui um parêntese. A Bíblia não me revela se realmente Esaú estava morrendo de fome, ou se Esaú realmente estava fazendo uma tempestade em um copo d'água. Porque às vezes é nós quem elevamos o nosso problema. E quando nós elevamos o nosso problema, muitas vezes nós vamos termos consequências daquele problema. Porque ele vai falar: para quem serve a primogenitura? E o que era a primogenitura naquela época? Era o filho mais velho, que quando o pai morresse ou saísse daquela cadeira, o filho é quem daria continuidade do pai, quem daria continuidade ao trabalhar do pai. É como se Esaú estivesse falando assim: para que me serve ser o sucessor do meu pai, se eu já estou à beira da morte, estou morrendo, estou muito cansado? E Jacó, na mesma hora, dá-lhe um pouco da sua comida, um pouco do seu guisado. Esaú come, se abastece, fica bem. A Bíblia, na sua velhice, já não estava se enxergando muito bem. Assim, o seu filho Esaú, que era um homem perito, um homem muito bom, fala assim: meu filho, vai-se até o campo e procura uma caça para o seu pai, ali um guisado para o seu pai, para que o seu pai possa te abençoar. Porém, que a mãe de Jacó ouve aquilo, e como Rebeca amava o seu filho, eu fico imaginando um pouco lá atrás, já tinha vendido a sua primogenitura por prato de comida. A sua mãe, assim, quando vai-se para o campo, chama-se Jacó e fala: meu filho, vai ao terreiro, busca lá 2 cabritos, que eu vou fazer um guisado para o seu pai, vou te colocar uma roupa parecida com a roupa do seu irmão. Você vai até o teu pai, dá um guisado para o seu pai há de comer, e o teu pai há de te abençoar. E assim aconteceu. Vai-se Jacó até diante de Isaac. Ao chegar-se diante de Isaac, Isaac pega-se ali no corpo do seu filho e fala: o corpo é do meu filho, braço cabeludo, porém que a voz é de Jacó. Como o pai não estava enxergando muito bem, agora decide abençoar o seu filho, decide abençoar Jacó. E aqui eu imagino, quando já está falando para o seu filho: todos aqueles que abençoar serão abençoados, todos aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados, em ti será bendito todas as famílias da terra, e os seus irmãos vão
onde está diante de ti. Mais uma vez aqui eu vejo aonde que Jacó, além já de ter enganado o irmão, agora ele também engana o seu pai. Esaú chega-se da casa, faz o guisado para o seu pai, ele vai levar comida para o seu pai. Ele, o seu irmão já foi abençoado no seu lugar. Esaú coloca em seu coração o desejo agora de matar o seu irmão, matar Jacó. O que acontece? A mãe pega-se, Jacó manda-se para o teu irmão por nome de Labão, na cidade de Padarã. Jacó chega-se na cidade de Padarã. A Bíblia me revela que Jacó foi uma mulher muito bela, uma mulher muito formosa, Raquel, filha de Labão. Os olhos de Jacó se encantam, os olhos de Jacó brilham. Que mulher bela, que mulher formosa. E quando os olhos dele brilham, descobre que é filha de Labão. Eis que Jacó vai para a casa de Labão e Jacó decide casar com Raquel. Aqui eu falo o seguinte, Gálatas capítulo de número 6, tudo aquilo que o homem plantar, certamente também colherá. Jacó enganou lá atrás, agora vai começar seu pagamento de Jacó. Fez errado, a vida vai te cobrar aquilo que é errado. Quando Jacó chega assim na casa de Labão, Jacó pergunta-se para Labão qual seria o pagamento, o que ele teria que fazer para casar com Raquel. Labão vira para Jacó e fala o seguinte: terá que trabalhar 7 anos. Imagino eu que Jacó está trabalhando 7 anos como fosse 7 dias, trabalhando 7 anos como se fosse 7 horas. Se fosse nos dias de hoje, Jacó estaria trabalhando, e a mulher passando ali na frente dele, os olhos dele olhando, ele trabalhando com todo prazer. Se fosse nos dias de hoje, Jacó estaria levando ali um cafezinho com uma broa e ele trabalhando com todo prazer. Quando se passa-se os 7 anos, que é hora dele pegar o seu pagamento, Labão agora pega a sua filha mais velha, que o nome dela é Leia, e para Jacó. Então Jacó ele não recebe Raquel. Jacó também foi enganado, assim como ele fez com seu irmão. Labão agora lhe devolve a mesma coisa. Não é que Labão é ruim, não, é porque essa é a vida. Se aqui fazemos, pagamos, e assim também é na nossa vida financeira. Aguarde aí que eu já vou chegar até lá. Quando Jacó descobre, passa-se a noite com Leia, e Jacó descobre que não é Raquel. Jacó fica muito enfurecido. Jacó retorna-se até Labão e pergunta: por que me enganou? Por que fez isso comigo? E Labão agora vai dizer: aqui na nossa cultura, aqui as menores não casam primeiro que as maiores. A primogênita primeiro tem que casar, primeiro é ela. Então, para mim, mais 7 anos, que agora eu te dou Raquel. E assim foi. Jacó trabalhou por mais anos pela segunda filha de Labão, Raquel. Veio-se o pagamento. E aqui a Bíblia agora me revela uma coisa: que quando estava trabalhando, Deus estava abrindo as finanças de Labão. Enquanto já estava trabalhando, Deus estava prosperando Labão. E quando eu vejo aqui, eu fui entender o segredo do seguinte: Jacó, quando ele decide sair da casa de seus pais, Jacó ele vai falar o seguinte: se Deus for comigo nesta caminhada, se eu retornar em paz para a casa dos meus pais, eu vou dar dízimo de tudo quanto me der. É um voto que o homem fez com Deus. E assim foi. A Bíblia me revela que Jacó ele começa a ter prosperidade. Labão começa a prosperar através da vida de Jacó. E quando Labão começa a prosperar através da vida de Jacó, Jacó agora ele decide sair da casa de Labão. Ele tem, e Leia tem a sua serva por nome de Zilpa. Ele tem Raquel tem a sua serva. Então Jacó agora ele está com vários filhos. Jacó decide: vou-se embora da casa de Labão. Quando Jacó chega-se diante de Labão para anunciar a Labão que ele está indo embora, Labão vai dizer o seguinte: diz-me qual é o teu pagamento. E Jacó fala-se o seguinte: não quero. Eu vou fazer o seguinte: vou trabalhar um pouco mais.
e no rebanho eu vou ver todas aqueles que estão salpicados e malhados. O que é isso? É mais ou menos o seguinte: eu vou ver todos aqueles gados, todo aquele rebanho que está bom, que não é bonito, que está manchado, às vezes está machucado. Eu pego para mim aqueles que não são, e aqueles que são bons, Labão, eu deixo com o Senhor. Isto pareceu muito bem aos olhos de Labão, e qualquer um que vai ver essa situação agradaria. Quem é que não quer ficar com? Porém, que a Bíblia vai me dizer que é com Jacó, Deus está com ele, e a partir daí os gados começou a gerar frutos, os gados a gerar aqueles que eram salpicados, aquele que era malhado, Jacó separava para si. Porém, esses gados, ele só estava gerando, criando apenas gados também salpicados e malhados. E vai me revelar que Jacó, ele cresce em mente, enquanto Labão começa a ficar mais. E Jacó agora decide sair da casa, pega todos os seus gados e retorna-se para a casa de seu pai. Aqui, só para que você possa entender, aqui eu gostaria de entrar nesta noite. Deus no controle das minhas finanças. Esse foi o tema que foi nos passado. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite: coloque Deus acima de tudo. Independentemente de você vai fazer, consagre ao Senhor. Coloque Deus na direção, no controle de tudo quanto você for fazer. E o que me chamou a atenção na vida de Jacó é quando Jacó decide falar: eu vou, Senhor, o dízimo de tudo. Glória a Deus. E quando nós venhamos falar do dízimo, ou Jacó vem falando que vem dar o dízimo de tudo, estamos falando 10% do nosso ganho. O que é 10%? Se eu com 1.000 euros hoje, eu vou tirar 100 euros. Mas alguém pode até dizer: dono do ouro, dono da prata, Deus não precisa de dinheiro. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, é bem específico: trazei todo o dízimo à casa do Senhor para que haja mantimento. Então, quando nós olhamos também para Gênesis, capítulo de número, versículo de número 20, nós vamos ver que é Deus que abençoa Abraão e decide dar o dízimo de tudo. Então, isso por um certo tempo, isso já é Bíblia de muito para cá. É Deus que está falando o seguinte: traz a mim tudo aquilo que eu tenho te abençoado. Aleluia. Devolve tudo aquilo que eu tenho te abençoado. E eu fico imaginando que ele nos pediu os 90% e nos deixar com 10%. É ele quem abençoa, é ele quem dá. Mas Deus, ele viu apenas 10%. Para que haja mantimento na minha casa, para que as coisas na minha casa possam andar muito bem. E quando nós vemos falar do dízimo, assim como eu disse, de Malaquias 3:10, não para por aí. Quando ele fala que haja mantimento na minha casa, ele tem uma vírgula e ainda continua: fazei prova de mim, que eu vou abrir os céus, eu vou te abençoar. É Deus falando com você, mas ao menos o seguinte: devolve para mim aquilo que eu estou te abençoando, e eu te abençoo ainda muito mais. Mas é ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. E quando a Bíblia nos fala ser fiel no pouco, muitas vezes a gente só levamos às vezes para o lado financeiro. Não é ser fiel no pouco em todas as circunstâncias da nossa vida. Ser fiel ao Senhor nos mínimos detalhes, e sobre o muito o Senhor há de te colocar. E quando eu falo de dízimo, a Bíblia agora ela me leva a pensar sobre primícias. O que é primícia? O que é primícia? É a primeira parte do meu fruto. É a primeira parte do meu fruto. Mas o porquê é a primeira?
Porque Deus, Ele quer ser o centro da nossa vida. Deus, Ele quer estar em primeiro lugar na nossa vida. E Êxodo capítulo 23, versículo de número 19, fala que sobre os primeiros frutos da terra, traga-se a casa do Senhor. Eu vi uma ilustração essa semana, ou semana passada, não me lembro muito bem, que me chamou muita atenção. Quando nós vamos ali a um aniversário, que a pessoa corta-se o primeiro pedaço do bolo, a gente quer saber para quem vai ser o primeiro pedaço. E a pergunta foi: o primeiro pedaço é diferente dos demais? O primeiro pedaço tem um gosto diferente dos demais, tem um sabor diferente? Não tem. Mas a pessoa que vai receber o primeiro pedaço, ela se sente, parece um pouco mais importante. É Deus falando: eu quero ser primeiro na sua vida. Independente do que acontecer, eu quero ser o primeiro da sua vida. Independente do que acontecer, eu quero estar no centro da sua vida. Eu quero controlar a sua vida. E Deus no centro da nossa vida, grandes coisas acontecem. Porque é aquele que tem o controle de todas as coisas na sua mão. Ele é aquele que pode todas as coisas. E quando nós ainda falamos de primícias, parece que eu fico vendo uma pessoa, por exemplo, dentro da Bíblia Sagrada, que vai nos falar exatamente o que é ser primeiro. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, pega o teu único filho que tu mais ama, Isaque, e leva-se até o holocausto e traz e sacrifica ele para mim. Imagino eu que se fosse no dia de hoje eu iria falar: não, Senhor, é meu filho, eu não vou fazer isso. Aí Abraão vem e fala: Senhor, eu vou levar, se o Senhor está me pedindo, eu vou fazer tal coisa. Está mostrando assim: Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, capítulo de número 3, estavam-se diante de uma fornalha. Tão somente o que eles precisavam é se prostrar diante de uma estátua e adorar. Poderia ter prostrado, poderia ter adorado e depois voltar e pedir para Deus perdão, mas não, decidiram falar o seguinte: Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida, o Senhor é o centro da minha vida, e mesmo que eu seja jogado nessa fornalha de fogo ardente, eu quero cair te adorando e te glorificando. Isso é deixar Deus ser o primeiro da nossa vida. Isso é deixarmos Deus estar no controle da nossa vida. E quando nós falamos ainda de vida financeira, se eu perguntar nesta noite, quantos irmãos aqui que oram pela nossa pastora e abençoam a nossa pastora, eu não tenho dúvida que 90% da igreja vai levantar a mão e falar assim: eu oro e abençoo. Mas se eu perguntar nessa noite, quantos aqui que ora pelo seu patrão e abençoa o seu patrão, não tenho dúvida também que 100% vai falar que abençoa o seu patrão. Não é verdade? Isso é abençoar aquele que primeiramente Deus nos dá a oportunidade de trabalhar e colocar um mantimento dentro da nossa casa. É falarmos que nós oramos pelo nosso emprego, que Deus possa prosperar grandemente o nosso patrão, para que ele também possa abrir tantas outras portas para aqueles necessitados. É orarmos pelo nosso salário, abençoar o nosso salário, abençoar o valor que Deus coloca em nossas mãos. Em uma boca não pode sair bênção e maldição. Quantas pessoas que às vezes querem abrir a sua boca para amaldiçoar alguma coisa e reclamar de alguma coisa, e depois querer que Deus, abrir a sua boca para que Deus abençoe tal coisa. E muito me chamou a atenção também de um vídeo que eu vi essa semana, que me falava o seguinte: uma pessoa que tanto reclama, ela não consegue achar soluções para o seu problema.
Uma pessoa que tanto abre a sua boca para falar aquilo de negativo, ela não consegue achar soluções para o seu problema. Mas que a partir de hoje eu e você possamos sermos mais abençoador. Abençoa, Senhor, a vida do nosso patrão. Abençoa, Senhor, o emprego aonde eu trabalho. Abençoa, Senhor, os meus colegas de trabalho. Abençoa, Senhor, o meu salário, que esse meu salário possa render muito na minha mão. E que essa parte aqui, Senhor, é para o Senhor. Estou tão somente devolvendo, não estou pagando nada não. Estou devolvendo aquilo que o Senhor me deu. Isso é Bíblia, irmão. Às vezes pode ter que alguém não agrade, que alguém não goste. Estou falando com você de princípios bíblicos. Se o tema hoje é vida financeira, eu quero falar com você de princípios bíblicos. E quando nós falamos de vida financeira, nós também falamos de planejamento. Quando nós falamos de planejamento, nós falamos de pensarmos no dia de amanhã. E alguém ainda pode dizer o seguinte: o dia de amanhã pertence a Deus. É verdade, Mateus capítulo 6, versículo de número 34. Mas o que a pessoa não sabe é que quando está falando em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 34, que o dia de amanhã pertence a Deus, de fato é verdade, está falando das suas ansiedades. Está falando ali das suas preocupações, que tem pessoas que parecem que vai ficar louco. Mas aí quando eu olho, por exemplo, para Provérbios, capítulo de número 6, do versículo 6 ao versículo 9, a Bíblia está me falando o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que trabalha no verão e junta-se o seu mantimento. E quando eu falo, por exemplo, de planejamento, eu lembro-se novamente de um homem por nome de José. Ele tem a revelação que vai ter 7 anos de mantimento e 7 anos de falta de mantimento. Mas quando ele sabe que vai ter os 7 anos pela falta do mantimento, o que ele decide fazer? Eu vou guardar, para que quando houver a falta do mantimento, eu tenha estoque. Para eu não precisar de pedir emprestado, para eu não precisar como fiador de ninguém. Mas hoje Deus não fala mais que vai ter essa falta. A gente estamos vendo o caminhar do mundo. A gente estamos vendo o caminhar dos nossos dia a dia. E parece que eu vejo José, quando ele está ali fazendo o seu estoque, parece que eu vejo alguém falando: que isso, rapaz, não vale a pena não, vamos curtir a vida, vamos comer, vamos beber, vamos fazer festa, para com isso, o dia de amanhã pede a Deus, não faz isso não. Mas quando chegam os dias maus, Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, quando a Bíblia revestimos de toda a armadura de Deus, a Bíblia é clara em dizer que vai chegar os dias maus. E quando chegar os dias de cansaço na nossa vida, é onde que nós vamos pararmos e analisarmos: o que eu fiz? O que eu fiz? Ou o que eu guardei? Porque a única forma de você não chegar nos dias de cansaço só tem um jeito: é você morrer enquanto novo. Mas se você viver, você vai chegar nos seus dias de cansaço. Então vale a pena fazer um planejamento, pensar no seu futuro, guardar um pedacinho. Quando eu vi em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33, mas buscar
o reino dos céus e a sua justiça. A Bíblia está me dizendo: buscai a Deus em primeiro lugar. Buscai a Deus acima de todas as coisas. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar para a sua vida. E o versículo ainda há de nos dar continuidade. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando nós falamos de todas estas coisas vos serão acrescentadas, essa palavra toda nos leva a refletir o que é essa todas. Temos que retornarmos aos versículos anteriores. É Deus falando o seguinte: os pássaros, eles não cavam buraco e jogam semente. Os pássaros, eles não jogam água para fazer uma planta. Os pássaros, eles não fazem gerar uma árvore, mas eu sustento, não vejo nenhum pássaro morrendo de fome. Glória a Deus. É Deus falando assim: você é muito mais valioso do que um pássaro. Glória. Eu não vou te deixar passar necessidade de vestes. Eu não vou te deixar passar necessidade do alimento. Eu sou o Deus quem cuido de você. Eu sou o Deus que te sustento. Eu sou o Deus que te guarda. Eu sou o Deus que te protejo. Mas primeiro buscai primeiro a minha presença. Primeiro buscai a missa. Primeiro buscai o meu reino. E essas coisas eu te acrescento. É Deus falando com você. Isso é promessa. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, ele vela pela sua promessa. Aleluia. Se ele falou, está falado. Quantas pessoas que eu conheço, pelo menos no Brasil, que não era evangélico, mas era dizimista fiel na casa do Senhor. E aí muitas vezes a gente vem e pergunta: como que a pessoa não é crente e a pessoa é tão próxima? Tem ali aquele irmão que é evangélico, que é crente, não é próximo. Sabe por quê, irmãos? Independentemente se ele é crente ou não, está cumprindo aquilo que a Bíblia fala. E se ele está cumprindo aquilo que a palavra de Deus está falando, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus não está falando que é para A ou para B fazer tal coisa. Deus está falando é da sua palavra. E quando eu falo que eu amo a escola bíblica dominical, o pastor Heitor aqui trazendo aqui uma lição para nós, ele falou algo que muito me tocou ao meu coração. Ele falando que é muito bom nós lermos livros seculares, mas o mais importante é estudarmos a palavra de Deus. E quando nós olhamos para esses livros seculares, todos eles têm um pedacinho da palavra de Deus. Então o que os escritores estão dizendo? A Bíblia tem mais de 2000 anos e ainda não está um livro velho. Deus ainda é fiel para cumprir pela sua palavra. Deus ainda vela pela sua palavra. E Ele é fiel na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Ele é fiel para levar os seus planos adiante. Ele é fiel para colocar os desejos do teu coração adiante. Ele é fiel. E quando eu, por exemplo, em João capítulo 14, versículo de número 15, é Jesus falando: se me amar, guardarei os meus mandamentos. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E onde que estão os mandamentos do Senhor? Na sua palavra. Quer ter uma vida próspera? Anda na palavra. Quer ter uma vida próspera? Medita na palavra.
quer ter uma vida próspera, usa a palavra. E se nós pegarmos o livro, por exemplo, de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, mas o que eu mais sou apaixonado mesmo é por Provérbios. Do primeiro capítulo até o último capítulo está nos trazendo ensinamentos, principalmente para a vida financeira, principalmente para as nossas finanças. Isso é se nós andarmos na palavra, vivermos a palavra e crermos na palavra. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido nesta noite para ouvir, que ouça o que o Espírito diz ao teu povo. Anda reto com o Senhor, faz o que é reto aos olhos do Senhor, e verás que a mão do Senhor estará sobre a tua vida. Se coloque de pé nesta noite. O meu tempo já se foi. E eu quero orar pela tua casa, declarando que a tua família é a bênção do Senhor. A tua casa será bênção do Senhor. A tua casa será próspera no Senhor. O teu lar será próspero no Senhor. A tua finança será próspera no Senhor. Tudo quanto você fizer será próspero no Senhor. Mas para isso nós precisamos de andarmos na palavra, meditar na palavra, vivermos a palavra. Nós seremos prósperos no Senhor. Amado Deus soberano Pai, te dou graças, Senhor, por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor tem falado no nosso meio. Te dou graças, ó Deus, pela vida da tua amada igreja, crendo eu, Senhor, que estou eu diante do povo mais próspero desta terra, o povo eleito para morar nas mansões celestiais. Mas enquanto aqui estivermos, ó Pai, eu te peço em favor do teu povo, prospera o teu povo, ó Pai, prospera o teu povo, ó Pai, em todas as maneiras, no lado financeiro, ó Pai, no lado saúde, ó Pai, mas em primeiro lugar, Senhor, eu também quero te pedir que o teu povo tenha o coração aberto para a tua obra, que o teu povo tenha o coração voltado para o teu Evangelho, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor colocar diante de nós, Senhor, seja tão somente para engrandecermos o teu santo nome. Tudo quanto o Senhor colocar diante de nós, ó Pai, que seja tão somente para glorificarmos e exaltar o santo nome, e que nesta terra, Senhor, o mundo possa ver ou refletir em nós, que nessa terra, ó Pai, que o nosso eu desapareça, mas que o nome de Jesus Cristo cresça, que nessa terra, ó Pai, o nosso semblante desapareça, mas que o brilho do Espírito Santo reflete sobre a nossa vida. Eu declaro bênção da tua igreja, Pai, eu declaro bênção sobre a vida da tua amada igreja, que o teu povo possa ser abençoado nesta terra, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.